Estamos aqui no escritório do ex-ministro Antônio Delfim Neto, um dos mais importantes personagens da história do Brasil. Esses são alguns dos volumes da coleção do ex-ministro sobre a arte da caricatura que o retratou por vários anos como ministro da Fazenda e do Planejamento. Esses são alguns dos volumes. Trata-se de uma coleção de centenas, na verdade milhares de charges de grande importância para a história política, social e cultural do Brasil. É uma coleção certamente que vem se juntar a outras coleções, como foram as coleções do Barão do Rio Branco e do ex-sanitarista Oswaldo Cruz. Também personalidades políticas e da história do Brasil que também tinham o gostar e a grande admiração de colecionar charges e caricaturas que também focalizavam a atuação desses personagens na nossa história. Na verdade, eu sempre tive uma admiração, porque a caricatura é uma coisa muito interessante. Ela pega um instante em que é capaz de dizer o todo. Uma caricatura é uma imagem de uma situação global. Ela é capaz de explicitar uma situação sem nenhuma palavra. E, na verdade, eu admirava era a apreensão do instante em que a caricatura representava. E, frequentemente, a caricatura era contra mim, ou eu imaginava, pelo menos. Eu comprava o original para colecionar. Colecionei muitas. A imaginação do caricaturista é infinita. Ele surpreende você em situações inteiramente inusitadas. E são capazes de resumir aquele instante com 3 traços. Ministro Delfim Neto, como se deu o início da sua admiração pela arte da caricatura e sua coleção? Mas a coleção começou muito antes. A coleção começou, na verdade, como ela diz, em 67, quando eu fui para o Ministério da Fazenda. E, a partir daí, eu fui tomando gosto pelas caricaturas, algumas até ferozes, mas aparentemente ferozes, porque refletiam uma visão particular do caricaturista, de forma que nunca me incomodaram. É porque a caricatura não é uma caricatura. A caricatura, na verdade, é uma revelação de uma verdade que está na cabeça do caricaturista. É um equívoco olhar para a caricatura como caricatura. Não. Ela expressa uma visão de alguém naquele instante e que tem a habilidade de colocar aquilo em alguns riscos. Toda a caricatura, de qualquer natureza, não existe caricatura benigna. A caricatura tem que ser ardida para produzir efeito. Frequentemente me divertia muito por ver a acuidade e a forma pela qual você era visto. Em geral, uma caricatura dizia mais do que um artigo. E Dom Pedro II era um homem culto, tolerante, capaz realmente também de encontrar a verdade naquelas caricaturas que pareciam que faziam mal para ele. Não. Alertavam o imperador de dificuldades que frequentemente ele não via. Não tinha nem um dia que em algum jornal não saía uma caricatura. De forma que são milhares mesmo. E frequentemente você tinha caricaturas em jornal de Recife, em jornal da Bahia, em jornal do Rio Grande do Sul, em jornal de Curitiba, ou seja, a coleção é grande
mas ainda não é porque não tem. Normalmente as pessoas lidam muito mal com a caricatura, porque eles consideram a caricatura uma ofensa pessoal. Não entendem. Às vezes a caricatura, principalmente do caricaturista medíocre, ele é uma ofensa pessoal, mas aí você não pode ligar, porque é a mesma coisa que falar um palavrão. E eram palavrões realmente. Agora, a caricatura, se ela não for crítica, ela não é nada. Então você tem que se acostumar, tem que entender, tem que tolerar, na verdade, porque a caricatura inteligente sempre tem alguma informação inteligente. E você tem que aprender a escrutinizar a verdade que ela está querendo te transmitir. Senhor ministro Delfim Neto, a arte e a tradição da caricatura no Brasil sempre foi grandiosa, com artistas importantíssimos. Como o senhor se sente recebendo o troféu Amigo da Arte da Caricatura, justamente pelo reconhecimento do seu gostar, da sua grande admiração por essa tradição artística e também pela sua grande admiração da tradição da charge brasileira? Mas eles me honram muito. Como me honra o presente que você está me dando aí. Vai ficar junto com as caricaturas. De saber quanto eles conheciam de mim. Então, eu nunca considerei isso, como ele disse, a não ser aquelas do risco muito ruim. Quer dizer, o caricaturista, quando não tem inteligência, ele é completamente idiota. E normalmente o seu traço revela a idiotice. O caricaturista inteligente tem o traço inteligente e a mensagem inteligente. Então, você não tem que se ofender com isso, porque é uma visão, cada um de nós tem uma visão do outro. E é perfeitamente aceitável que você tenha qualquer visão sobre mim. É problema teu, não é meu. Agora, eu me divirto sabendo qual ela é. A Bienal Internacional da Caricatura tem a honra de entregar esse troféu ao senhor ministro, troféu Amigo da Arte da Caricatura, né, pela sua grande admiração da arte da caricatura e a tradição da charge brasileira no Brasil, né. Ficamos honrados e esse troféu é um marco inicial, é o primeiro troféu que nós instituímos. E é uma honra poder entregá-lo a uma pessoa que sempre admirou essa arte no Brasil. A honra é minha, Lúcio. Muito obrigado. Vai ficar junto com as nossas caricaturas. Ok, muito obrigado. Então vamos lá. Esses são alguns dos volumes da coleção de charges e caricaturas do ex-ministro Antônio Delfim Neto. Trata-se de um registro, um material valiosíssimo para a história gráfica e política social do Brasil. São volumes com centenas, milhares de charges colecionadas de seu período como ministro da Fazenda e do Planejamento, com charges de todo o Brasil, de jornais brasileiros, de vários estados do Brasil. Certamente uma das coleções mais importantes de registros gráficos através da caricatura, que vem se juntar a outras coleções de igual forma importantes, como foram os recortes colecionados pelo Barão do Rio Branco e Oswaldo Cruz. Muito bom. Muito obrigado, Lúcio. Foi uma grande alegria receber você. E dizer que fiquei muito honrado e fico muito feliz de ver alguém com a paixão que você tem pela charge, que é uma forma de expressar a vida com muito mais alegria. A história da caricatura no Brasil é a história do próprio Brasil.